façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Que esquerdistas como Joel se passam por liberais clássicos ou por alguém da direita, né? O que é uma piada de mau gosto. Ainda na questão da guerra cultural, nós temos um socialista na Globo News, Otávio Guedes, um petista, né, que ficou muito incomodado com o resultado das eleições para os conselhos tutelares. Ficou tão irritado quanto o ministro da Igualdade do governo Lula, né, que está querendo até rever os resultados de alguns lugares e daqui para frente não pode mais deixar isso. Por que essa turma toda da esquerda está incomodada? Porque descobriram que a direita conservadora, que cristãos, e cá entre nós cristão que defende aborto e vota em petista socialista, é um cristão de meia tigela. Mas cristãos se mobilizam para impedir a doutrinação ideológica em sala de aula, por meio dos conselhos tutelares. Isso incomodou muito o Otávio Guedes, que disse sobre a eleição para esses conselhos tutelares, abre aspas, como diria Barroso, mais do que direita e esquerda, vejo também um embate entre o Estado laico e um Estado religioso. O conselheiro tutelar é um auxiliar da escola pública. E o parceiro das escolas são os conselhos tutelares. É um trabalho fantástico, só que é o trabalho de um Estado laico. Não tem que levar a sua fé. A questão religiosa tem que ser debatida sem medo nesse país, porque há um medo de parecer preconceito contra determinada religião. E vejo pastores que pregam o evangelho do ódio. Ele mesmo demonstra todo o preconceito que ele tem contra determinada religião, no caso, o cristianismo. Como diz o Kim Paim, a Globo segue sendo a maior inimiga do país. O ódio dessa gente contra cristãos é algo assustador. Em que consiste o truque dos socialistas? Em fingir que, primeiro, Estado laico é sinônimo de Estado antirreligioso, ou seja, por termos um Estado laico, que foi uma conquista de liberais clássicos, igualdade de todos perante a lei, a César o que é de César. Quem disse isso mesmo? Foi Maomé, gente? Ah, não, foi Jesus Cristo. Essa divisão foi uma conquista dos liberais clássicos e até de muitos conservadores, que nunca defenderam teocracia, né? Mas o truque consiste em fingir que um Estado laico precisa ser antirreligioso. Eu falei bastante disso na conversa de boteco ontem, para os meus apoiadores do Loucos, porque é o seguinte, né? Você tem direito a ter sua fé, sua crença. Ah, você é um cristão? Que legal, que bonitinho. Mas guarda isso bem, bem na esfera particular. De preferência trancado no seu quarto. Não sai de lá como cristão. Se você sair de lá, você tem que sair como alguém desprovido de fé, porque isso é um Estado laico. Então não venha trazer para o debate na ágora, na coisa pública, as suas crenças religiosas, mesmo que elas sejam fundamentais para a defesa de políticas públicas, como, por exemplo, combater o aborto bancado pelo Estado. Então, o truque consiste em confundir Estado laico, uma conquista nossa, com o Estado antirreligioso, de preferência anticristão, que é o preconceito do nosso petista da Globo News. Né? Ele não vai atacar as igrejas africanas, por exemplo, muito menos aquela dos turbantes de gente que quer explodir infiéis. Então, esse é o truque. E o segundo grande truque consiste, desde Marx, em fingir que a religião secular, que a religião política, leia-se, que a ideologia socialista é algo científico. Então, vocês aí são obscurantistas, supersticiosos, acreditam em Papai do Céu, que é o Papai Noel dos adultos, né? Nós somos seres iluminados, ungidos, racionais e, portanto, de esquerda, mesmo que no lugar de Deus eles tenham colocado o Estado.
que no lugar do paraíso que a gente busca após a morte, eles queiram o paraíso terrestre, entregando no caminho um bando de mártires, né, e sacrifícios, porque não se faz uma omelete sem quebrar alguns 100 milhões de ovos. É ou não é? Mas dessa vez vai dar certo, porque ali o problema foram as pessoas, não a ideologia. Então, o truque consiste em fingir que eles não são os seres mais religiosos que existem, só que crentes de uma religião secular, política, uma ideologia, como esse mesmo petista já cansou de demonstrar nas suas falas na Globo News. Então, sim, é preconceito, sim, é ódio ao cristianismo. E por quê? Porque eles da esquerda entendem que o cristianismo é o maior obstáculo ao socialismo. Como todos os socialistas revolucionários soviéticos sempre entenderam. Eu estou lendo um livro maravilhoso sobre a atuação política do Papa João Paulo II. Que saudade! Principalmente na Polônia, contra o regime soviético comunista. Então, os comunistas, em documentos que a gente obteve depois, documentos sigilosos, top secret da União Soviética, hoje a gente sabe que eles consideravam o Papa João Paulo II, o catolicismo, o cristianismo em geral, como os seus maiores adversários. O movimento Solidariedade, do Wałęsa, bebeu muito da mensagem cristã de João Paulo II. Então, meus amigos, eles estão, sim, em ataque permanente contra o cristianismo. Por quê? Porque eles querem aprovar aborto científico. Vamos matar as crianças de 12 semanas de gestação, mas tudo em nome da ciência e do Estado laico, com o financiamento do Estado, né? E vamos legalizar drogas, e vamos destruir famílias, tradições, esgarçar o tecido social. Vamos destruir tudo que a gente toca, que é o que a esquerda sempre faz, em nome da ideologia, e não venha você com a sua crença religiosa me atrapalhar. Esse é o truque. Bom, ainda na questão da guerra cultural, gente, eu tenho uma boa notícia, e é coisa rara aqui, né? Eu queria ter esperado para sexta-feira isso. Sextou, vamos dar uma boa notícia. Mas saiu hoje a decisão. Meu advogado, a quem eu muito agradeço o empenho, escreveu no blog dele hoje sobre a decisão, e eu dedico essa decisão ainda a juízes em Berlim, até no Brasil, né? É uma expressão. Eu dedico essa decisão a todos aqueles que gostam de hambúrguer, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença de improcedência de uma ação ajuizada pela deputada Sâmia Bonfim, que objetivou a remoção de postagens feitas pelo, obrigado à menção, renomado jornalista, colunista e comentarista Rodrigo Constantino, esse que vos fala, em suas redes sociais, afastando ainda a condenação a título de danos morais por alegada gordofobia, misoginia e discurso de ódio. Por força da decisão, a deputada deverá ainda arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais, menos dinheiro que a gente paga do nosso imposto para sustentá-la, menos dinheiro para hambúrguer. Então, eu sei que isso vai dar uma certa depressão na deputada um tanto gulosa, mas não é gordofobia falar que a senhora deputada gosta muito de hambúrguer, e não foi nem esse o caso. Foi sobre aborto, onde eu chamava atenção para o fato de que ela defendia os direitos das mulheres, blá, 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 e depois postava uma foto com a barriga dela, maior no caso, porque estava esperando um bebê, e ela mesma tratava como bebê o que estava ali dentro da barriga. Não era nem um hambúrguer, nem um amontoado de células. Era um bebê da espécie humana, que a espécie humana é elástica. Tem de tudo, não de tudo, mas tem muita variedade, né? Tem Sâmia Bonfim e tem Rodrigo Constantino. Mas não quero me gabar, até porque é uma comparação, né, muito banal. Mas, enfim, boa notícia, ainda há juízes em São Paulo, né? Que bom. Agora, ela pode comemorar também, por um lado,
porque as minhas postagens não precisam mais ser retiradas por decisão judicial, porque nós temos um Supremo Tribunal Federal, sob o comando de Alexandre de Moraes, que ignora tudo isso, então eu estou sob censura no Brasil. Então nem essa postagem, nem qualquer outra minha postagem vai estar acessível a quem não usa VPN, coisa que é recurso de toda ditadura. Em Cuba, Nicarágua, China, se você não usar VPN, você não vai ter liberdade de expressão, não vai ter acesso a muita coisa, porque são ditaduras, assim como o Brasil. Bom, falando um pouquinho de